o show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu converso mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Hoje o Dr. Silvio vai falar sobre uma doença que é um sério problema para a saúde pública aqui no Brasil. A cada ano são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem cerca de 4.500 mortes em decorrência da tuberculose. Por isso, hoje o Dr. Silvio vai esclarecer dúvidas da família Tupi sobre esse assunto. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. Um clima de Copa, mas ainda a gente tem que levar a vida. Vamos falar de um assunto importantíssimo e você já citou um dado muito importante. No Brasil são 4.500 óbitos causados diretamente pela tuberculose anualmente. No mundo, você sabe, 1 milhão. É muita coisa. 1 milhão de pessoas perdem suas vidas devido à tuberculose. 10 milhões de casos novos por ano são diagnosticados no mundo inteiro. Aqui no Brasil é em torno de 70 mil. Isso está muito ligado à desnutrição, está ligado à AIDS. Queria mandar um abraço para o Rodrigo, do Cremerge, e uma homenagem especial à doutora Janice, lá dos Servidores, especialista nessa área, e à doutora Silvana Helena Ronono. Você sabe que a Silvana tem casos raríssimos de tuberculose, porque a tuberculose a gente pensa logo em pulmão, e é verdade. É muito comum a tuberculose pulmonar, mas ela mostrou essa semana caso de tuberculose de epidídimo e tuberculose da adrenal. Pesquisando, a gente vai publicar lá pelo hospital, ela vai publicar, minha homenagem a ela pela dedicação, pelo estudo. E a gente lá no hospital não trata tuberculose, só os casos resistentes. Eu queria uma palhinha no final para poder falar da importância do tratamento para evitar os bacilos multiresistentes, que aqui no país estão aumentando muito. Doutor Silvio, o que é então a tuberculose? Bom, Heleno, família Tupi, a tuberculose é uma doença infecciosa conhecida desde a mais antiguidade. Você sabe que eu estava estudando um pouco de história da tuberculose ontem. Não é só a doença a gente tem como médico obrigação de conhecer, ainda mais no Brasil e aqui no Rio de Janeiro particularmente. Mas, em termos de história, você sabe que tem relatos de múmias com 6 mil anos atrás, 4.000 anos antes de Cristo, né? Onde o bacilo de Koch, que é o Mycobacterium tuberculosis, foi identificado. Então a tuberculose, a história dela se confunde com a história da humanidade. É uma doença que afeta principalmente os pulmões por uma razão muito simples, a transmissão da doença. A transmissão se dá pela presença do bacilo naquelas gotículas que saem da nossa boca, quando a gente tosse, claro, com uma velocidade muito grande, ou quando a gente espirra, até mesmo quando a gente fala. Isso é no ar. São gotículas que têm em torno de 5 a 10 micra de diâmetro, né? O que é isso, doutor Silva? A micra é a milésima parte do milímetro, para vocês verem como é que elas são minúsculas, invisíveis. E elas levam o bacilo. E você está ali naquele ar, você respirando. Obviamente que o bacilo pode entrar. Eu mesmo já tenho o bacilo de Koch comigo, na forma primária dele, totalmente inativado pelo meu sistema imunológico. Então muita gente se infecta pelo bacilo, o sistema imunológico neutraliza e ele fica lá no estado latente. Entendi. Evidentemente que a qualquer momento da vida dessa pessoa, inclusive desde que eu vos falo, ela pode reativar e surgir a tuberculose doença, que pode se localizar no pulmão, pode se localizar na pleura, que é aquela membrana que envolve o pulmão, pode cair na corrente sanguínea, dar uma forma de tuberculose que a gente chama de miliar, que é uma tuberculose disseminada. Mas eu tenho tuberculose do sistema nervoso central, tuberculose óssea, mal de Pote, destrói a vértebra da coluna, uma dor terrível. Eu tenho tuberculose renal, eu tenho tuberculose de testículo, tuberculose do epidídimo que a Silvana mostrou essa semana, que eu nunca tinha visto. Enfim, a tuberculose é uma doença que eu, de forma análoga, comparo até com o câncer. Por quê? Porque surge num local, no caso o pulmão, onde está esse estado, e pode ir para qualquer parte do corpo. Entendi. É complicado. Quais são os principais sintomas da tuberculose, doutor? Então, veja bem, vai depender, evidentemente, né, Heleno, do órgão aonde ela está localizada. Mas a forma mais comum é a pulmonar. E aqui no Brasil, a gente tem que alertar as pessoas o seguinte: uma tosse que tenha mais de 2 a 3 semanas de duração, procure assistência médica, porque a tosse é o principal sintoma.
A tosse, quantos pacientes me procuram assim, doutor Silvio, dá um remedinho para passar a tosse. A tosse é uma defesa. Se você está tossindo, é como diria o meu saudoso Biluca, algo cheira podre no reino da Dinamarca. Vamos procurar a causa. Se tem mais de 2 a 3 semanas num país que está entre os 20 com maior incidência de tuberculose no mundo, o Brasil tem essa classificação. Procure investigar. Você faz no posto de saúde exames gratuitamente. E quais são os exames que você faz inicialmente? A pesquisa do BAR nos carros, vai, doutor Silvio, com as siglas dele, é bacilo alcoácido resistente. O que é bacilo alcoácido resistente? Eu pego os carros da pessoa e eu aplico nesses carros uma técnica de coloração do Zil-Nielsen, onde eu vou colocar álcool e ácido. Por quê? O Mycobacterium tuberculosis, ele resiste à ação do álcool e à ação do ácido. Ou seja, o álcool e o ácido presente nessa técnica de coloração não conseguem destruir o Mycobacterium. Então, quando o médico olha a lâmina, está lá a bactéria. Ele é resistente a isso, é o BAR. E eu posso ter BAR com uma cruz, até com 4 cruzes, dependendo da quantidade de bacilos. Uma pessoa que está tossindo, através daquelas gotículas que há pouco eu falei, espalha aquele bacilo em todo o ambiente. Por isso, se você tiver com tosse há 2, 3 semanas, procure o posto, porque tuberculose tem cura. E o tratamento é todo gratuito e supervisionado por profissionais. E por que é tão complicado? Vamos lá, falar mais um pouco de quadro clínico. Tiago, só uma dúvida. Como é essa tosse? Ela é seca ou com secreção? Ela pode ser de qualquer forma, mas geralmente ela é uma tosse produtiva. É uma tosse constante, muitas vezes se acompanha inclusive de dor quando a pessoa respira. Caracteristicamente, a tuberculose provoca o aparecimento de uma febre no final do dia, chamada febre vespertina. E é muito comum a pessoa começar a ter suor durante a noite, sudorese noturna. Há uma perda natural do apetite, o que leva a pessoa a perder um pouco de peso. Obviamente que não é forma ideal de emagrecer ninguém, viu, gente? Mas são os sintomas clássicos. Tosse prolongada, geralmente produtiva, com produção de catarro, associado a uma febre que é no final da tarde, começo da noite, sudorese noturna, emagrecimento. Todo profissional de saúde deve, nessa hora, ter o seu sinal de alerta ligado e pensar em tuberculose e pedir os exames que há pouco eu citei para fazer a confirmação diagnóstica e o tratamento ser iniciado. Evidentemente que as outras formas extrapulmonares de tuberculose vão dar, cada uma delas, a sintomatologia clínica referente ao órgão que está sendo afetado pelo bacilo. Entendi. Antes de falar de tratamento, o sangramento ocorre também quando a pessoa tosse? Sim, porque veja bem, o bacilo da tuberculose, ele provoca uma destruição do parênquima pulmonar. Essa destruição vai levar à formação de uma cavidade. Essa cavidade é um buraco, literalmente, que ocorre no pulmão, eventualmente destrói um vaso, por onde começa a haver um sangramento. O pulmão é um órgão, obviamente, extremamente vascularizado, para permitir que ocorram as trocas sanguíneas. Então você tem vaso em todo o pulmão. Se uma caverna se forma no pulmão e um vaso afetado, dentro da caverna começa a haver um sangramento que irrita o pulmão e que provoca a tosse. E com a tosse vai vir sangue. A gente chama esse sintoma de hemoptise. Entendi. E a hemoptise, se dependendo do vaso, ela pode ser maciça. O que é isso, doutor Silvio? A pessoa tosse e sangra direto. Eu vi uma vez numa emergência uma hemoptise maciça com óbito do paciente por tuberculose. Amigo, procure o posto de saúde se tiver com tosse há mais de 3 semanas, porque o que eu vi, eu não quero para ninguém da família Tupi ver. A gente fica desesperado, não temos muito o que fazer numa emergência, numa situação desse tipo. Botamos oxigênio, entubamos o paciente, nos colocamos nessa hora em risco, mas nem pensamos nisso nessa hora. E pouca coisa pode ser feita. Se houver uma hemoptise maciça, a morte é quase que uma certeza. Qual o melhor tratamento e qual o tempo de duração desse tratamento? Então vamos lá. Você sabe que a partir da década de 40, com o surgimento dos antibióticos, revolucionou-se a tuberculose quando os primeiros casos começaram a ser tratados. Porque antigamente a tuberculose era tratada em retiros. Colocava-se as pessoas em determinados sanatórios para tuberculosos, o que estigmatizou muito a doença. A partir da década de 40, sobretudo a partir da década de 60, com a descoberta de novos antibióticos, rifampicina, isoniazida, o tratamento hoje é feito com a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e tambutol, é o chamado RIP.
E a duração é de 6 meses. E veja bem, depois de 2 semanas fazendo tratamento, você já não está contagiando ninguém. Quer dizer, isso já é uma coisa boa. Todos os contactantes daquele indivíduo no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente domiciliar, devem no posto de saúde ser investigados. E como é que é feito o tratamento no Brasil? E é uma coisa que é muito elogiada no mundo inteiro. Nós fazemos o tratamento supervisionado. O paciente pega o remédio gratuitamente, eu repito, no posto, sob a supervisão de um profissional de saúde treinado para identificar possíveis efeitos adversos dessa medicação. E isso é por 2 razões. Primeiro, garantir que se algum efeito adverso aconteça, rapidamente possam ser tomadas medidas, porque todo tratamento tem seus riscos. Sim. E rapidamente você tomando as medidas necessárias, o risco é 0 para o paciente que está se tratando. Segundo, o paciente recebendo o tratamento diariamente lá, a gente tem como supervisionar a continuidade do tratamento. Acontece que depois de 2 semanas, aquela febre tardia, aquela tosse, já desapareceu, o cara está sentindo ótimo. Aí relaxa. E realmente está ótimo. Aí relaxa. E aí, cabeça é complicado. Eu não preciso mais. Tô curado. Tô curado. Só que existem bacilos ainda lá dentro, no estado de latência, que não foram totalmente eliminados pelo tratamento, que precisa ter obrigatoriamente duração mínima de 6 meses. Sim. É evidente que ao longo do tratamento, algumas drogas são retiradas. Você começa com um esquema com 4 drogas, depois de 1, 2 meses você vai retirando, 3 meses retira, mas vai manter alguma droga durante 6 meses. Para que você tenha certeza que todos os bacilos presentes no organismo daquela pessoa infectada tenham sido eliminados e ele não tenha mais risco. Seja risco para ele em termos de uma reativação da doença, seja para qualquer pessoa com quem ele venha a ter contato no ambiente dele. Só que a pessoa se sente bem e abandona o tratamento. Entendi. E ao abandonar o tratamento, os bacilos residuais, eles criam uma resistência contra aqueles antibióticos que estavam sendo dados. Ou seja, aquele tratamento inicial que serviu para tratar, não vai servir mais. São as formas resistentes que vão precisar de tratamentos alternativos, que é o que o meu hospital se destina com a pesquisa da Silvana e da Janice lá, tratando dessas formas mais resistentes, que evidentemente, desnecessário dizer para a família Tupi, são muito mais complexas e muito mais difíceis de serem tratados. Talvez por isso, e a associação com o HIV. Nós temos o HIV como uma situação, e a doença infecciosa que mais mata ainda no mundo é o HIV, mas o HIV, junto com a tuberculose, você está com uma encrenca muito grande. Então, o sistema imunológico não tem condições de defender contra esse bacilo, mesmo com o tratamento. Por isso é que a gente, quando faz o diagnóstico de tuberculose, automaticamente solicita sorologia para ver se o indivíduo está infectado concomitantemente pelo vírus da imunodeficiência humana e faz o tratamento das 2 coisas, porque só tratar uma não vai adiantar. E antes de encerrar... Antes de encerrar, é dizer à família Tupi que tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, supervisionado por profissionais treinados para dar esse acompanhamento. Portanto, se você tiver alguém na sua casa com esse tipo de tosse, dá um toque. Vamos lá fazer o exame, não custa nada. Se não der nada, é dessas gripes que está se arrastando, é uma bronquite tabágica, que também dá uma tosse muito grande. Vamos fazer o diagnóstico, procurar um médico no posto de saúde e você ter a orientação adequada para melhorar a sua qualidade de vida. E semana que vem vamos falar de osteoporose. Ainda ontem, queria fazer a densitometria porque eu tô com uma dor lombar. Primeira informação para a família Tupi: osteoporose não dói. Essa é a novidade. Mas vamos falar de muita coisa. Ok. Semana que vem, se você deixar eu voltar, não sei. Combinadíssimo. E o Dr. Silvio hoje, para nossa alegria, vai continuar aqui com a gente para participar a partir das 11 do Domingo Debate. Então, aquele pãozinho gostoso, um cafezinho. Que a sua esposa, Regina, com todo carinho, já fez. Isso aí. Até daqui a pouco, falar um pouco de futebol. Tá num clima de Copa do Mundo. Isso aí, amigo. Eu até agora não tô muito convencido, não. Vamos lá. Vamos torcer, vamos. Não, torcer a gente tem que torcer sempre. Isso aí. Até já. Até já. 9h44. Show do Heleno.